Essa história que vou contar não aconteceu diretamente com minha família, mas é um dos contos que cresci ouvindo, passado de geração em geração, um mistério que, segundo dizem, aconteceu com uma família antiga de uma região rural, numa época em que a vida era simples. O transporte era a cavalo e carroças, e o mundo parecia mais silencioso e mais sombrio. Era por volta de 1870, numa pequena região onde vilarejos e sítios se conectavam por estradas de terra. Uma dessas estradas, com cerca de 10 quilômetros, tinha uma peculiaridade: uma porteira com um mata-burro. Para quem não conhece, o mata-burro é uma estrutura que impede a passagem do gado, mesmo com a porteira aberta, mas deixa os cavalos passarem por um caminho especial, sempre com a ajuda de seus condutores. Por ali, existiam várias bifurcações que levavam a outras propriedades, e o cemitério local ficava ali perto. Era um caminho por onde muitos viajantes passavam, vindos de longe, para seguir em direção a outras regiões. Aquele era um mundo sem grandes cidades, onde a presença do sobrenatural parecia mais próxima. A história começa numa noite qualquer, numa venda, um bar simples, onde moradores se reuniam para beber e conversar. Um homem contou que poucos dias antes, ao ir até uma fazenda próxima, viu algo estranho. Um bode preto, enorme, parado perto da porteira. Mas o bode não fazia nada comum. Ele não comia capim, não andava, apenas ficava ali, parado, olhando fixamente. O homem tentou passar pelo caminho reservado para cavalos, mas seu cavalo se assustou, refugou de forma violenta e quase o derrubou. Por várias vezes ele tentou puxar o animal, mas o cavalo se esquivava, como se sentisse algo que ele não via. A noite escura o fez desistir, e ele voltou para casa. Dias depois ele voltou durante o dia, mas não havia mais nada ali. Conversando com o dono da fazenda, ouviu que outras pessoas já tinham visto coisas parecidas. O dono da fazenda, que era homem de fé, achava que tudo poderia ser magia trazida pelos escravos da região. Ele nunca viu nada, mas acreditava que era algo ruim, embora distante. Na venda, a história despertou a curiosidade e o desafio. Um dos homens, já bebendo, afirmou que naquela noite iria até a porteira, enfrentaria o bode e, se fosse incomodado, atiraria e traria o animal morto para provar que não havia medo do que fosse. O dono da venda tentou avisá-lo: se for mesmo coisa de bruxaria, não mexa com isso. Não é para atingir ninguém aqui, mas quem mexe sem saber, atrai forças que não compreende. Pode se dar muito mal. O rapaz, bêbado e desafiador, riu do aviso e foi embora com seu plano. Na manhã seguinte, a rotina do vilarejo continuou. Trabalho na roça, cuidados com o gado e o café. Mas ao voltar para a venda à tarde, uma notícia gelou o coração de todos. O jovem havia tirado a própria vida. O vilarejo inteiro ficou em choque. O fazendeiro chegou para confirmar e comentou que na noite anterior ouviu disparos de arma de fogo perto da porteira. Mas ao investigar com seus boiadeiros, não encontrou nada além do silêncio que só a noite conhece. No dia seguinte, o mistério só cresceu. O dono da venda lamentou, dizendo que tinha avisado para não mexer com o obscuro. O rapaz pagou caro por ignorar o aviso. O que era aquele bode preto? Por que estava ali? Seria um trabalho de magia, uma entidade ou apenas um medo coletivo? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que o bode existiu. Alguém viu, alguém sentiu, mas nunca mais foi visto. E assim, a história atravessou gerações. Um mistério que permanece nas sombras da memória. E você, já ouviu alguma história assim? Conhece um caso estranho na sua região? Deixa aqui nos comentários, deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever no Diário Assombrado para mais histórias que desafiam o desconhecido. Até o próximo encontro, se você tiver coragem.